Salmo 112. Esse salmo descreve o caminho da vida daqueles que realmente temem a Deus. Tal pessoa não terá medo do infortúnio, permanecendo segura e confiante na misericórdia e divina providência. O Salmo 119 assim nos diz: Aleluia! Louvado seja o Eterno! Bem-aventurado é o homem que teme o Eterno e que ardentemente se dedica a cumprir seus preceitos. Poderoso na terra será sua descendência, uma geração íntegra e abençoada. Fartura e riqueza haverá em sua casa, e sua generosidade durará para sempre. Mesmo na escuridão, uma luz resplandece para os íntegros, pois ele é compassivo, misericordioso e justo. Bem haverá para quem tem compaixão e empresta a quem necessita, e seus negócios conduz com equidade. Jamais será abalado, eterna será a lembrança do justo. Não se intimidará com notícias funestas, pois seu coração firmemente confia no Eterno. Ele se sente seguro e não é temeroso, e testemunhará o fracasso de seus inimigos. Ele oferece e distribui o que precisam os necessitados. Perene será a sua benevolência e com glória será exaltado. O ímpio, porém, ao ver o que acontece, se sentirá revoltado, inutilmente rangerá seus dentes e terá frustrada a sua ambição. Esse é o Salmo 112 para aqueles que realmente temem a Deus. E por isso, todo aquele que teme a Deus, ele não terá medo do infortúnio, da adversidade que se aproxima ou que visita a sua vida. Ele permanece seguro e confiante nas misericórdias e na divina providência. Por isso, como diz o nosso Rebbe, confie em Deus e mantenha a calma. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de dezembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 24 do mês de Kislev, do ano 5781. Até o pôr do sol nós estamos na véspera de Hanukkah, e a partir do pôr do sol nós adentraremos ao primeiro dia de Hanukkah. E daqui a pouco nós estaremos falando um pouquinho mais sobre Hanukkah, ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria do Rebbe da tarde de hoje. Assim nos diz o Rebbe no seu conselho de sabedoria a cada um de nós. Confiar no Deus único não significa esperar por milagres. Significa ter confiança no que você está fazendo neste exato momento. Porque você sabe que Ele o colocou no caminho certo e encherá tudo o que você fizer de energia divina e bênçãos das alturas. Então, portanto, a nossa confiança, a nossa emunar literalmente é confiança. Então a nossa confiança no Deus único não significa esperar por milagres, muito pelo contrário. Significa que ter confiança no Eterno você está fazendo, ou seja o que for neste momento, você precisa estar confiando nele, no Todo-Poderoso, no Todo-Misericordioso. Porque aquilo que você estiver fazendo com este temor, então o Todo-Poderoso, ele estará, sem sombra de dúvidas, fazendo com que venha manifestar a energia divina naquilo que você está fazendo, bem como vem dos altos céus as bênçãos das alturas para você e a sua vida.
o mais importante nessa questão de confiar no Deus único não é no sentido de ficar esperando milagres em absoluto. Isso daí pode ser uma consequência natural daqueles que confiam em Deus. Mas o mais importante, a nossa emuná, a nossa confiança no Deus único, é que exatamente aquilo que nós fazemos no momento, no presente, naquele exato momento, nós termos a confiança de que Ele nos colocou neste lugar, neste momento, aonde você está. Ele te colocou neste lugar para fazer o que você está fazendo, para que a luz divina venha brilhar. Então, é isto que é mais importante de todas as questões. Então, por isso que nós possamos aí estarmos realmente no momento, no lugar certo, aonde Ele está, aonde Ele nos colocou, para que nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Hashem. Ok? Hoje nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta chamada, a leitura da Torá, que está no capítulo 39 de Bereshit, Gênesis. É a nossa nona parashá, Vayeshev, e ele habitou. E a nossa quinta aliá está no capítulo 39, do verso 1 até o verso 6. Né? Então a nossa aliá de hoje ela é curtinha, e nós queremos aqui trazer para você alguma coisa mais com referência em Yehudá e Tamar, porque é muito profundo realmente o amor destes dois e a forma como Deus ele realmente providenciou todas as coisas para que isso se tornasse realidade. Mas Yehudá e Tamar não foram marionetes nas mãos de Deus. Às vezes alguém pode pensar nisso, mas na realidade as pessoas elas precisam fazer por merecer, as pessoas precisam ter mérito para que realmente o plano de Deus, a ação de Deus, a providência divina, ela venha fazer com que isto alcance você no momento certo, na hora certa, para a finalidade que venha exaltar o Todo-Poderoso acima de qualquer questão. Então nós estaremos aí, né, fazendo a nossa leitura diária da Torá. Vamos falar sobre Tamar e Yehudá, o que está concernente a Yehudá, a seus irmãos, ao seu pai Yaakov. Também vamos aí no finalzinho estarmos falando alguma coisa mais com referência a Hanukkah, para você poder estar aí mais tranquilo no cumprimento da festividade de logo mais, ok? Então vamos lá, leitura da Torá com comentários de Rashi, capítulo 39 de Gênesis, verso 1 até o verso 6, é a nossa quinta aliá. Conforme já foi mencionado até o presente momento, com referência à animosidade de Yosef e os seus irmãos, a sua venda à caravana de ismaelitas, logo em seguida aos midianitas, até ele chegar realmente à casa de Potifar. Conforme então foi já mencionado, José foi baixado ao Egito, e Potifar, oficial da corte do faraó e chefe de seus açougueiros, um egípcio proeminente, comprou dos midianitas, que por sua vez o tinha adquirido dos ismaelitas, e feito descer para lá. Potifar o comprou porque foi atraído pela sua beleza, mas Deus tornou Potifar impotente, para que ele não pudesse pôr em prática a sua má intenção. E desde então ele ficou conhecido como Potifera, sendo que fera significa mutilado. Então nesse princípio nós temos aqui a intenção de Potifar de ter comprado Yosef, porque ele era bonito, fisicamente muito atrativo, a sua beleza era realidade. E Potifar, com as suas más intenções, com a sua
o seu Yetzer Hará, sua inclinação para o mal era muito forte, então ele comprou Yosef com segundas intenções. E diante disso o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, providenciou que ele se tornasse impotente, ou seja, ele perdeu totalmente o apetite sexual. E a partir de então ele foi chamado de Potifera, pois a expressão fera aqui significa mutilado, impotente. Verso 2, Deus esteve com Yosef, e assim ele veio a ser um homem bem-sucedido, e vivia na casa de seu senhor egípcio. No entanto, ainda era escravo, e por isso não tinha como avisar seu pai que estava vivo. O senhor de José fez que ele tinha profunda consciência, Potifar, né? Ou Potifera, né? Ele percebeu que Yosef, ele tinha uma profunda consciência do Deus dos Hebreus e da presença divina, pois Yosef sempre expressava sua consciência de que era Deus que estava com ele, concedendo-lhe êxito em tudo que fazia. E por isso Potifera, portanto, compreendeu que era Deus que concedia a Yosef êxito em tudo que ele fazia. Aqui Yosef, ele sempre estava dizendo que a sua sabedoria, a sua capacidade de fazer isto ou aquilo, a sua capacidade de coordenar, organizar todas as coisas, a sua capacidade de fazer prosperar os bens dos seus senhores, ele sempre fez questão de manifestar que era realmente o Todo-Poderoso que estava com ele e lhe concedia estas bênçãos. E por isso Potifera viu que realmente Yosef tinha uma consciência muito profunda e elevada da presença divina em sua vida. Verso 4, Yosef assim caiu nas graças dele e tornou-se seu servidor. Seu senhor encarregou de sua casa, confiando tudo aquilo que possuía aos seus cuidados. Logo que ele o encarregou de sua casa e tudo aquilo que possuía, Deus abençoou a casa do egípcio pelo mérito de Yosef. A bênção de Deus estava evidente em tudo que Potifera tinha, tanto em casa como no campo. Ele deixou tudo que tinha aos cuidados de Yosef e não se preocupava com nada que era dele mesmo, exceto o pão que comia. Eufemismo referente à sua mulher. Ou seja, Potifera estava dizendo, tudo lhe é permitido, menos comer do meu pão. Era um eufemismo que Potifera fez referência a José, de que esse pão ele estava dizendo à sua esposa. Após 10 anos como encarregado da casa de Potifera, José ficou demasiadamente impressionado com seu próprio sucesso. Começou a prestar atenção ao fato de que era elegante no porte e de boa aparência, e passou a deliciar-se com comidas sofisticadas e a enrolar os cabelos, enfeitando-se ainda mais do que costumava quando era um jovenzinho. O narcisismo regressivo de José revelava uma total insensibilidade ao luto de seu pai, por tê-lo perdido. Portanto, Deus tratou de corrigir essa falha, mostrando a José que a atenção indevida à própria aparência pode atrair a atenção indesejável dos outros. Ok? Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e amanhã vamos estar vendo aí a consequência desse narcisismo regressivo que Yosef veio recair, né? Veio cair nessa armadilha aí do seu narcisismo. Fazendo ainda algumas considerações a mais nessa nossa quinta leitura, o texto da Torá nos fala que José foi baixado ao Egito. Segundo os sábios, o único lugar elevado que há no planeta Terra é Jerusalém. Jerusalém é o único lugar elevado. Por isso, em qualquer lugar do mundo,
em qualquer lugar, em qualquer cidade em que as pessoas possam estar, fora de Jerusalém, estão no nível mais baixo, espiritualmente falando e fisicamente falando. E por isso, fora de Jerusalém, todos os lugares são baixos, baixos no nível espiritual, baixo nos níveis de ética, moral, conduta do dia a dia. E por isso que quando se fala de ir a Jerusalém, fala-se em subir a Jerusalém, que significa sair de um nível inferior, de um nível físico, material, e também um nível profano e idólatra, e elevar-se ao nível em Jerusalém, onde realmente o nível espiritual, ético, moral, religioso é muito mais elevado. Por isso, Jerusalém, onde o Beit HaMikdash foi construído, e hoje sobrou apenas o chamado Muro das Lamentações, que é o Kotel, mas com a revelação e os dias da era messiânica, Mashiach, ele estará reconstruindo o terceiro templo em definitivo e eterno, não será mais destruído e não será mais removido, né? E a partir da redenção em Mashiach, tanto Jerusalém como Israel e as nações serão todos retificados nesta redenção plena para o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde será definitivamente selado que o mundo se torna então o lar de Deus. Então essa é a questão de ser baixado ao Egito. Então Jerusalém sempre foi, é e será o nível mais elevado em todos os sentidos. Por isso, vamos subir a Jerusalém, que nos dias de Mashiach nós possamos, sem sombra de dúvidas, subirmos a Jerusalém. Bom, dessa forma então, nós completamos a nossa quinta aliá e queremos então compartilhar com vocês alguma coisa mais sobre Yehudá e Tamar, né? A nora que acabou virando esposa de Yehudá, certo? Então, recordando algumas coisas para podermos focar em Yehudá, e logo depois disto, Yehudá e Tamar, nós estaremos aí falando alguma coisa sobre Hanukkah, para fortalecer ainda mais a preparação para logo mais adentrarmos no primeiro dia, na primeira noite de Hanukkah. Primeiramente, Yehudá, ele é o retrato de um líder especial das 12 tribos de Israel, portanto, um líder nato para todo o povo de Israel. Em Bereshit, nós estaremos vendo mais à frente, antes de finalizarmos, né, o livro de Bereshit, lá no capítulo 49, no verso 8 especificamente, nós temos um momento em que Yaakov, ele abençoa Yehudá, e diz: Yehudá, a ti te louvarão teus irmãos. Yehudá é um filhote de leão, o poder não será tirado de Yehudá, nem o bastão de comando de seus pés. A videira amarrará o teu burrinho, lavará tua roupa no vinho e no sangue das uvas. Yehudá foi o progenitor de vários dos grandes sábios e líderes ao longo das gerações da história judaica. Entre eles temos rei David. Como ele, David nasceu no mês de Sivan, que também morreu no mesmo dia de seu nascimento. Yehudá foi o pai de todos os reis da casa de David e do homem pelo qual toda a humanidade tanto aguarda, que é Mashiach ben David, e o Mashiach ben David, que reunirá todos os judeus de volta da terra e levará todos os judeus para Eretz Israel, que liderará a construção do terceiro templo e fundará uma era de paz e prosperidade perpétuas para toda a humanidade. Ou seja, esse grande e ímpar personagem, Mashiach,
o ungido de Deus, vem da linhagem de Yehudá David. Yehudá foi o quarto filho de Yaakov e de Leia. Nasceu no 15º dia do mês judaico de Sivan e deixou este mundo na mesma data, 119 anos depois do seu nascimento. O que, segundo a sabedoria judaica, indica que ele foi um homem justo que realizou plenamente sua missão nesta vida. Ele nasceu no ano 2196, a contar da época da criação, e 1565 anos antes da Era Comum. Ele nasceu em Harã, enquanto seu pai Yaakov trabalhava para Lavã. Yehudá teve o seu nome escolhido por sua mãe, não foi pelo seu pai o seu nome escolhido. Leia, a sua mãe, escolheu o nome Yehudá, porque esse nome, contém o impronunciável nome de Deus, ou seja, o tetragrama divino está no nome de Yehudá. E também o seu nome significa agradecimento e louvor, porque Leia chamou o seu filho de Yehudá para agradecer a Deus por lhe ter dado um quarto filho com Yaakov. E Leia também foi a mãe de 1/3 dos 12 filhos de Yehudá, de Yaakov, aliás, que seriam os fundadores das 12 tribos de Israel. Ela tinha recebido mais do que seu merecido quinhão, ou seja, ela deu à luz a 6 filhos e uma filha especial, no caso Diná, mas os seus outros filhos foram Reuven, Shimon, Levi, os 3 primeiros, Yehudá, o 4, Isahar, o 5º, Zevulon, o 6º filho, certo? Cada um dos filhos tiveram irmãs gêmeas ao nascimento. Yehudá teve 5 filhos depois dos 3 primeiros. Ele teve e Onam, que faleceram ao casarem com Tamar. Depois ele teve outros 2 com a bela Tamar, que foi Péretes e Zerach. Os 3 primeiros filhos de Yehudá foi Onam e Shelah. E os 2 que ele teve com Tamar foi Péretes e Zerach. Segundo a Kabbalah, o relacionamento entre Yehudá e Tamar é comparado ao existente entre Deus e o povo judeu. Ou seja, o amor entre Yehudá e Tamar é comparado com o mesmo amor entre Deus e o povo judeu. Por aí vocês veem como que foi santificado esse amor dos 2. Foi a união entre ambos que um dia traria salvação ao mundo. Portanto, relata o Midrash que, quando Tamar estava grávida, ela dizia ao povo, ela dizia às pessoas: profetas e redentores serão minha descendência. E assim foi. Os descendentes de seus filhos formaram a tribo de Yehudá, a mais populosa e prestigiosa das 12 tribos de Israel. Uma grande mulher justa e tenaz, a divina providência a escolhera para se tornar a ancestral da dinastia do rei David e do reinado de Mashiach. Então veja como que verdadeiramente Tamar, ela foi uma mulher especial para a nação de Israel. Mas por que de todos os 12 filhos de Yaakov, Yehudá foi escolhido para ser o progenitor dos maiores reis de toda a história judaica? Em seu leito de morte, Yaakov conferiu a liderança de Israel a Yehudá, proclamando: o cetro não se distanciará de Yehudá, nem o legislador sairá do lado de seus pés, até que Shiló, que é uma das pronúncias para Mashiach, chegue. E por que os filhos de Israel são chamados de judeus em homenagem a Yehudá? A razão histórica é bem conhecida. Após a morte do rei Salomão,
no ano 797 antes da Era Comum, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino de Israel foi formado ao norte por 10 tribos, tendo Shomiron, Samaria, por sua capital, e ao passo que o reino de Judá foi formado ao sul, nas áreas que circundavam a capital Jerusalém, por apenas 2 tribos, a tribo de Yehudá e a tribo de Beniamim. O reino de Israel, portanto, o reino do norte, as 10 tribos, sofreu sua derrota final aos assírios no ano 722 antes da Era Comum, e a maioria de sua população foi deportada e dispersa pelos conquistadores, que instalam outros povos na região. As 10 tribos ficaram perdidas do povo judeu. No ano 588 antes da Era Comum, o reino de Judá é derrotado pelo exército de Nabucodonosor II. Jerusalém é arrasada, o templo destruído e seus habitantes levados cativos para a Babilônia. Mas mesmo expatriados, não se mesclaram à população pagã. Passam a viver entre si cada vez mais apegados à sua fé e à sua terra, e com a queda do Império Babilônico, eles voltam para a Terra Santa e reconstroem Jerusalém e o Templo Sagrado. Aqui nós temos a destruição do primeiro templo e a reconstrução do segundo templo, que posteriormente, no ano 69 da nossa Era Comum, foi destruída pelos romanos, ok? E aqui também nós temos a questão da diferença do reino do norte, as 10 tribos, que ao sofrer uma grande derrota pelos assírios, eles foram dispersos entre as nações. Por isso que até os dias de hoje se fala das 10 tribos perdidas. Por quê? Porque essas 10 tribos, elas se espalharam entre as nações e foram se espalhando cada vez mais entre as nações. E eles foram casando os homens com mulheres pagãs idólatras e as mulheres casando com homens pagãos idólatras. E dessa forma eles sofreram uma grande assimilação. Então eles perderam a sua identidade. E com isso também perderam a sua raiz. Porque à medida que foram se misturando com os povos, então eles perderam aquele princípio original, que é o quê? Nascer de mãe judia, e dessa forma mantendo a raiz judaica, né, de sangue. Por quê? Porque é através da mãe judia que o sangue dela é vertido no feto, e dessa forma o feto recebe o sangue da mãe judia. E então aquele bebê, ele tem sangue 100% judeu, porque a sua mãe é judia. Essa é uma das formas de ser judeu. E a segunda forma, né, de ser judeu é a conversão ao judaísmo. Voltando aqui, nesta assimilação, então realmente as 10 tribos, conhecidas como as 10 tribos perdidas, perderam a sua identidade. Por outro lado, né, o reino de Judá, que é o reino do sul, que manteve Jerusalém como a capital eterna, indivisível de Israel, permaneceram entre si, certo? E mesmo quando foram derrotados, né, no ano 588, por Babilônia, pelos babilônicos, todavia eles não se misturaram com os povos pagãos, mantiveram-se entre si, casaram, né, entre si, e mantiveram a raiz, a originalidade de ser judeu. O que é ser judeu? Manteram isso, e manteram realmente esta questão original, a raiz de ser judeu, que foi mantido e é mantido até os dias de hoje, graças ao reino de Judá, que hoje o mundo inteiro conhece os judeus, a nação de Israel, ok? Então essa é a questão que marca a liderança
da descendência de Judá. Então, com o passar dos tempos, o termo israelita se tornou sinônimo do termo judeu, que originalmente se referia ao membro da tribo de Judá. Por essa razão, nós somos chamados de judeus, o povo judeu, obviamente. No entanto, nem todo judeu provém da tribo de Yehudá. É o caso dos Kohanim e os levitas, por exemplo, se originam da tribo de Levi. Por que então a autodenominação de judeus? E por que a divina providência teria escolhido Yehudá para ser aquele que daria seu nome a todos os judeus, independente de sua origem tribal? Aí nós entramos nessa sequência para poder cada vez mais estarmos nos conduzindo no horizonte, no norte, numa direção. Nós entramos nesse momento com a venda de José e ligação direta com Yehudá. Então, José, o retrato de um tzadik, nos conta, né, a história de Yosef, filho de Yaakov e Rachel, pois Yaakov com Rachel teve 2 filhos, Yosef e Beniamim. Yosef tinha um irmão que era da mesma mãe e do mesmo pai, que era Beniamim, e ele tinha 10 irmãos ou meio-irmãos, filho de Leia, Bilá e Zilpá. Então seus 6 irmãos para o lado de Leia foram Reuven, Shimão, Levi, Yehudá, Zahar, Zevulun. E os 2 irmãos, meios irmãos, né, dos filhos de Leia foi Dan e Naphtali, ou Naphtali, e de Zilpá foi Gade e Asher, ou Asher. Seus meio-irmãos invejavam-no porque ele acreditava que seu pai o protegia e favorecia, bem como ao outro filho que tivera com Rachel. Então esses 10 irmãos tinham uma certa animosidade com Yosef e Beniamim, porque eles eram protegidos por Yaakov. E Yosef era aquele que tinha os seus sonhos, e ele acabou revelando aos seus irmãos, ao seu pai, e isso cresceu ainda mais a animosidade entre eles. E num determinado dia, Yaakov manda o Yosef à procura dos seus irmãos, que há vários dias estavam longe, distante de casa. E quando ele se aproxima então dos seus 10 irmãos, e Beniamim permaneceu junto com o seu pai Yaakov em casa, e ele foi atrás dos seus outros 10 irmãos. Então, quando viram a distância, então eles procuraram, principalmente Shimão e Levi, uma forma de matá-lo, mas Reuven, o mais velho, o primogênito, então ele fala para os seus irmãos, né, não vamos derramar sangue, vamos jogá-lo nesse poço, e no deserto não ponhais então a mão nele. E como atesta a Torá, então Reuven, né, pretendia resgatá-lo mais tarde, e depois ele deixa, né, o grupo dos seus irmãos, retorna à sua casa, pois ele estava em jejum por causa da sua interferência nos assuntos pessoais de seu pai, e também era o turno dele cuidar, ter os mimos, né, para com o seu pai. Então, dessa forma, ele se ausenta, né, do grupo dos seus irmãos, e quando ficam os 9 irmãos juntos ali, então, num determinado momento, eles veem uma caravana de ismaelitas que surgem em sua direção, vieram de Gileade e estavam indo com especiarias em direção ao Egito. Então, Yehudá, nesse momento, teve a brilhante ideia, que proveito teremos matando o nosso irmão e ocultando o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e nós poremos nossa mão, e não poremos a nossa mão nele, pois ele é nosso irmão e ele é nossa carne, né? E dessa forma os irmãos concordam, vendem Yosef àqueles mercadores, e depois eles então se preparam para retornar à casa do seu pai, né? Depois de um tempo, Reuven retorna, o poço está vazio, e ele fica grandemente consternado, e procura os seus irmãos e fala para eles sobre isto, e eles falam que
venderam para uma caravana de ismaelitas e pegaram então a sua túnica especial, mataram um cabrito e com seu sangue jogou na túnica dele e levaram para o seu pai, dizendo, né, que ele teria sido morto por um animal selvagem. Então, nessa altura, os irmãos, a essa altura da história, né, uma pergunta merece ser respondida. Onde estava Reuven enquanto seus irmãos estavam armando a venda de Yosef? A resposta é: ele não esteve presente na venda, porque estava jejuando em arrependimento por uma grande falta com respeito ao seu pai, e que cometera alguns anos antes, e era um pecado muito sério falar a respeito de Jacob, o homem mais espiritual que jamais tinha existido. E Reuven passou muitos anos de sua vida penitenciando-se com o seu jejum. Quando fazem acreditar que Yosef estava morto, Jacob se fecha para o mundo, e ao testemunhar a dor intensa de seu pai, tão inconsolável, os irmãos começam a se arrepender de tê-lo vendido. E nesse momento, então, os irmãos se voltam contra Yehudá e o acusam, né? Você disse para vendê-lo. Se você tivesse dito, vamos devolver ao nosso pai, nós o teríamos devolvido, atendido, então, ao seu pedido, né? Então, eles acabaram acusando Yehudá dessa forma aí. Com a venda de Yosef, a reação dos irmãos, então, nós podemos aprender 3 questões. Primeiro, sobre Yehudá. Nós podemos aprender 3 coisas com referência ao relacionamento dele com seus irmãos. Primeiro, apesar de não ser o primogênito, ele era o líder entre os irmãos, aquele a quem todos se voltavam em busca de orientação. Segundo, ele era homem de ação. Ele teve a ideia de vender Yosef e a executou. E em terceiro, no final das contas, ele era o responsável por ter salvo a vida de Yosef. Nenhum dos irmãos sabia que Reuven planejava devolvê-lo a seu pai. E a decisão de Yehudá de vender seu irmão fora, de fato, um ato de grande crueldade, tanto com o próprio quanto com o pai, mas era melhor do que permitir que ele morresse no poço. Ou seja, segundo os comentaristas, eles falam que essas lições com relação a Yehudá e os seus irmãos nos traz esse ensinamento. Yehudá era um líder nato, e os irmãos procuravam sempre uma orientação com ele. Então, o que ele falava, ao final de contas, todos obedeciam. Por isso que eles o acusavam. Se você tivesse dito, vamos devolvê-lo ao pai, nós devolveríamos, porque você estaria falando, certo? Então, um líder nato, mesmo que no momento ainda não esteja compreendendo isso, ou não tenha assumido essa posição. A segunda questão, um homem de ação. Yehudá não era um homem de ficar inerte, parado. Ele não ficava isolado, ele não ficava no lockdown. Yehudá, ele era um homem de ação, ir para frente, ou fazendo certo ou errado, mas ação, e assim ele o fazia, e dessa forma ele teve a ideia e falou e pôs em execução, vamos vender José. Nessa terceira questão, que nós aqui nos falam os nossos sábios, no terceiro item, de fato, Yehudá era o responsável por salvar a vida de Yosef. Por quê? Porque se fosse dar continuidade ao plano dos irmãos, eles iriam embora e ele ia ficar lá dentro do fosso. Lá dentro do poço, melhor dizendo. E lá dentro do poço ele iria o quê? Pela lógica natural, ele morreria. Então por isso Yehudá teve a ideia, vamos vendê-lo aos mercadores que vão para o Egito. De alguma forma Deus o livrará. Esse foi o pensamento de Yehudá. Mas deixá-lo dentro do poço, né, era mais cruel deixá-lo dentro do poço do que vendê-lo aos mercadores. É isso que nos relata os nossos sábios.
também, apesar de ser cruel chegar com a notícia da morte de Yosef para o pai Yaakov e ver toda aquela tristeza e ele entrar num luto de 22 anos, que foi cruel também, mais cruel seria deixar José no poço. Então é isso que os sábios nos chamam a atenção. Tudo foi cruel, sim, tudo foi cruel, mas cada um tinha o grau 1, o grau 2 e o grau 3, para nós entendermos. O mais cruel de todos seria deixar José no poço. É isso que o sábio nos chama a atenção. E a crueldade com o pai, Yaakov, sem sombra de dúvidas, foi também uma grande crueldade. Vender José para o Egito, através dos ismaelitas, uma grande crueldade, pois o Egito representava tudo de ruim, de paganismo, idolatria, orgias, promiscuidade, maldade, violência e por aí afora vai. Então, nada, absolutamente nada de bom haveria ali. Mas, a emuná de Yehudá, de alguma forma, Deus cuidaria de Yosef. E é isso que é preciso, emuná, confiança, sem sombra de dúvidas, certo? Segundo os sábios dizem, né, abrindo aqui um parênteses, quando José foi jogado no poço, ali havia cobras e escorpiões, e ele não foi atacado por nenhum deles. Segundo os sábios dizem que Yosef, a sua santidade que estava implícita nele, fez com que esses animais não o atacassem, e eles ficaram à distância de Yosef. Ok? Outra coisa que nós podemos aqui tirar de lição com Yehudá, uma coisa interessante que nós podemos aqui também discutirmos sobre o que Reuve estava fazendo e o que Yehudá fez. Segundo os nossos sábios, nos falam claramente, a Torá escrita também nos fala com referência a isso, que enquanto Reuven orava e jejuava, por isso que ele deixou o grupo dos irmãos e retornou à casa do pai, porque ele estava em jejum, orava, e ele foi cuidar do pai dele. Nesse interim, Yehudá agia, né? Ele estava em ação. Então, em seu leito de morte, Yaakov abençoou Yehudá como progenitor de líderes e reis, porque esse seu quarto filho conquistara a liderança do povo judeu, graças à sua atuação, ação, atitude, mesmo à custa de arriscar sua própria vida em prol de outrem. Como nós vamos ver um pouco mais lá na frente, ele colocou a sua vida em risco contra José, que até então não sabia que era José, mas ele era o vice-governador do Egito, portanto, era o segundo homem depois do faraó, ou paraó, e dessa forma era o homem mais poderoso do Egito. E, portanto, há um simples gesto do vice-governador, né, o exército egípcio poderia colocar em perigo e até mesmo matar tanto Yehudá como os demais irmãos. Mas Benjamim estava em perigo, porque ele foi acusado de roubo e ficaria até os últimos dias de sua vida como escravo do vice-governador. Mas Yehudá, ele se coloca em defesa de Beniamim e fala para o vice-governador: eu fiz um juramento ao meu pai e vou cumprir esse juramento. Eu me fiz de feitor, né, de Beniamim. Então não poderei voltar à casa de meu pai sem o moço. Então, primeiramente, Yehudá lhe pediu misericórdia. E quando Yosef, né, o vice-governador, ali mostrou-se irredutível, então Yehudá disse: se eu desembainhar a minha espada, isso a Mishnah nos fala, se eu desembainhar a espada, vou destruir todo o Egito.
Então Yehudá se colocou numa posição para defender Biniamim. E quem era Biniamim? Era meio-irmão de Yehudá, porque ele era filho de Iacov e Rachel, e irmão de Yosef. E quem era Yosef? Aquele que Shimon jogou no poço. Quem era Yosef? Aquele que Judá disse, vamos vender aos mercadores. Agora ali, vamos ver mais detalhado à frente, agora naquele momento, Yehudá estava mostrando de forma tangível, palpável, pela sua ação, pela sua atuação, que ele estava de fato arrependido de ter feito o que fez vendendo José. E agora ali ele estava defendendo Beniamim. Ali estava, mais uma vez, sendo mostrado, agora de uma forma mais plena, mais elevada, a liderança do povo judeu. Ou seja, Yehudá se preocupando e se colocando em defesa dos seus. Isto é uma qualidade nata de um líder verdadeiro. Ele está sempre pronto para ir, procurar, atender, ajudar, socorrer, guardar, vigiar aqueles que estão sob a sua liderança. Então, por isso é importante, sem sombra de dúvidas, que a liderança de Yehudá fosse realmente dessa forma bem contundente, porque o povo de Israel, através das gerações posteriores, a descendência de Yehudá, resumindo, né, o rei David e o rei Mashiach, né, são dois descendentes fortes que vêm da linhagem de Yehudá. Há outros também, ok? Então, dessa forma, nós podemos ver aí essa questão concernente a Yehudá, ok? Vamos para Tamar e Yehudá. Isso é muito importante. O homem não tem condições de dar à luz. O homem não dá à luz. Isso só compete à mulher. E esse é um dom entre tantos que Deus deu à mulher, mas este é incomparável, porque através da mulher dá à luz, e só ela pode dar à luz a uma vida humana. Este ato dela, ela é comparada ao Criador, ao Todo-Poderoso. Somente a mulher pode criar uma vida. E esse é um dom precioso que Deus deu à mulher. Então, por isso, realmente, o homem não tem como dar à luz. Ele dá o sêmen, a semente, para que na ovulação a mulher venha dar à luz, criar uma vida. Então, Tamar, né, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre Tamar, de uma forma melhor aqui, falando a respeito de Tamar, né? Então, a Torá interrompe a narrativa sobre Yosef, como nós vimos na aliá anterior, e começa a falar de Yehudá e Tamar. Yehudá, ele teve, depois da acusação dos seus irmãos, ele se isola dos seus irmãos, se afasta deles, se afasta da proximidade da região em que eles estão, e vai então para a região de Shuá, e ali ele vai junto com seu amigo, ele conhece Bat-Shuá, que ficou conhecida mais dessa forma aí, né, a mulher de Shuá, e dessa forma ele casa-se então com Bat-Shuá, e ali ele tem 3 filhos, Onam e Shelah. Ele conhece Tamar, e ele então pega Tamar para ser esposa do seu primogênito Ele morre porque ele joga o seu sêmen fora, para não permitir que Tamar viesse a ficar grávida, e diante da sua beleza incomparável, ele não queria que ela, entre aspas, se deformasse com a gravidez. Ele morre porque ele comete um crime de assassinato ao jogar o sêmen no chão, e então o seu irmão, Onam, vai assumir então o papel do irmão falecido, onde ele vai
casar com Tamar e vai fazer cumprir a lei do levirato e fará com que a sua mulher, a esposa do seu irmão, dê à luz filhos, e esses filhos serão conhecidos como filhos de Er e não de Onã. Diante disso daí, Onã então também comete o mesmo crime, jogando o sêmen por terra, e não permite com que Tamar venha engravidar-se. Ao cometer o mesmo crime do seu irmão, também morre. E dessa forma Yehudá fala para Tamar voltar à casa de seus pais e aguardar em torno de 1 ano a sua viuvez, até que Shelah venha ficar mais maduro, e então ele daria a ela em casamento. Porém o tempo passa e Yehudá não cumpre a sua palavra, não cumpre a sua promessa. E dessa forma então Yehudá, ele fica viúvo, certo? E por que ele fica viúvo? Então aqui é uma parte que a Mishnah nos traz e que queremos compartilhar com você. Segundo a Mishnah, a esposa de Yehudá, Bat Shua, andava sempre com intrigas com Tamar. Ouvia sua mãe e nem chegava perto da esposa. Dizem que um anjo o matou 3 dias após a cerimônia de casamento, por causa daquela questão do sêmen. Onã casou-se com Tamar imediatamente após a morte de seu irmão, viveu 1 ano inteiro com ela, mas com as intrigas que a sua mãe fazia, ele também não deixou com que ela engravidasse, Tamar engravidasse. Então, após a morte de Onã, Yehudá, tentou dar a Shelah, o caçula, para marido de Tamar, mas a sua esposa Bat-Shua, com intrigas, disse a Yehudá que preferia que o seu filho casasse com uma cananita do que com Tamar. Ao ver Judá descontente por causa das ações da sua esposa, dessa forma então Deus decide levar a filha de Shua, e dessa forma então a esposa de Yehudá morre e ele fica viúvo. Judá queria esperar a maioridade de Shelah, mas Tamar tinha os dons proféticos. Mais uma vez nós vemos aqui a mulher na história judaica. Aquilo que os patriarcas não viram, as matriarcas viram pela visão profética. E aqui o que Yehudá não via, Tamar estava vendo pela visão profética, que dela haveria um ancestral de nome David, que seria rei. Então ela decidiu agir rapidamente. Então ela deixou brilhar a luz de Mashiach através da sua ação. Nós vemos aqui mais uma vez a questão de ação. Por isso que os sábios, os rabinos dizem, judaísmo é ação. Ficar de braços cruzados, cada um no seu quadrado, ficar trancado em casa, ficar isolado, isso não é característica, para que nós estejamos aí ombro a ombro com os judeus, ok? Então, dessa forma, Tamar resolve agir. Ela recebe a notícia de que o seu sogro, Yehudá, está a caminho de Timná, e ela então vai ao caminho, tira suas vestes de viuvez, coloca roupas comuns, cobre o rosto, o cabelo, a cabeça, e dessa forma ela fica à beira do caminho. E quando Yehudá está passando por aquele caminho, ele, por ser um homem justo, um homem bom, ele pensa que aquela mulher é uma prostituta, e ele tenta passar ao léu sem falar e sem entrar em contato com ela. Mas segundo os nossos sábios, pela Mishnah, diz que o Eterno enviou um anjo, e esse anjo acabou empurrando-o em direção a Tamar. E aí o diálogo foi obrigado a sair sem sombra de dúvidas, certo? Então, nesse tempo,
Yehudá estava viúvo, Tamar sabia que ele estava viúvo, portanto, ele não estaria cometendo nenhum crime ou pecado de adultério nesse sentido. Tamar também, ela tinha um propósito firme, porque ela tinha a visão e o dom profético, que dela descenderia reis e redentores a Yehudá. Então ela teve uma atitude, ela falou, eu vou ter filhos com Yehudá. E ela foi a caminho com essa finalidade. O seu objetivo, segundo os sábios, foi nobre. Foi tão nobre que Deus honrou a atitude dela, porque dela vieram reis e redentores do povo judeu. E graças a isso, estamos aqui até os dias de hoje. Então, dessa forma, Tamar decidiu, vou ter descendentes da tribo sagrada de Yehudá. E dessa forma ela profetizou às pessoas que dela descenderia reis e redentores. Ela era justa e agia de forma sábia. Motivada por intenções nobres, ela concebeu um plano para enganar Yehudá. Cobriu-se de véus e dessa forma sentou-se na encruzilhada onde Yehudá passou. E dessa forma então Tamar elevou os olhos a Deus e rezou, sabes que estou agindo para o bem, não me deixes sair de perto do justo Yehudá, de mãos vazias. E foi dessa forma então que um anjo empurrou Yehudá de encontro a Tamar, e aí então veio o diálogo entre eles, e dessa forma então Yehudá foi ao encontro de Tamar. Deus disse, de qual união, senão essa, nascerão reis? Que outra produzirá nobres como Tamar? Yehudá não reconheceu Tamar, pois ela em casa havia sempre modestamente velado o rosto. Foi exatamente por causa desse traço de modéstia que Deus a havia escolhido como ancestral da família real do povo de Israel. Então, Yehudá pergunta para Tamar, você é gentia? E ela respondeu, não, tornei-me uma judia. E Yehudá disse, é casada? E ela disse, não. Talvez seu pai a tenha destinado a outro homem? E ela disse, não, eu sou órfã. Então ela perguntou a ele, o que você me dará para vir comigo? Mandarei a você um cabrito do rebanho. Você pode antes dar-me um penhor? Que penhor posso lhe dar? Disse Yehudá. E ela disse, dê-me seu anel de sinete, sua capa e o seu cajado. Com o seu anel de sinete consagre-me como sua esposa, conforme é costume. Yehudá fez a cerimônia de casamento na presença de duas testemunhas e as duas pessoas que o acompanhavam. Todas as palavras de Tamar continham laivos de profecia, palavras, significados proféticos. Com as palavras seu anel de sinete, ela profetizou que reis e nobres dela descenderiam. Quando ela disse sua capa, continha uma alusão ao Sanhedrim, aos juízes que colocam tefilá, aliás, que colocam talit e tefilim o tempo todo, e que também seriam seus descendentes. Quando ela disse seu cajado, referia-se a Mashiach, que nasceria da tribo de Yehudá, de quem se diz, um cajado brotará do tronco de Ishai. Quem disse isso foi Isaías, capítulo 11 e o verso 1. Um cajado brotará do tronco de Ishai. Quando Yehudá voltou para casa, mandou o cabrito prometido à mulher, mas esta não se encontrava em lugar algum. 3 meses depois, foi dito a Yehudá, a tua nora está grávida. Ela cometeu lenciosidade.
e sua nora então ficou grávida, e ainda por cima ela está orgulhosa de si mesma, ela está orgulhosa da gravidez, ela ainda está se rejubilando da gravidez. Olha só, Yehudá, ela cometeu licenciosidade. O que diz a Torá? O que diz a lei? Rapidamente, né, os acusadores são assim. Você já experimentou isso dos seus adversários? Ela diz que ela carrega reis e redentores no ventre. Já pensou em Yehudá isso? Então Yehudá conclamou o tribunal para que julgasse e punisse a sua má ação. Os juízes, quem eram os juízes? Era Isaac, Jacob e Yehudá, que decidiram que Tamar deveria ser queimada. Foi sentenciada à morte pelo fogo, porque como filha de um Kohen, pela lei da Torá, é punida com através da imoralidade que cometeu, era punida com o fogo. Está lá em Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso 9. Seu ato constitui uma imoralidade equivalente à da mulher casada, pois havia sido destinada a outro homem. Tamar poderia ter tornado conhecido o fato de que estava grávida de Yehudá, mas ela absteve-se de o fazê-lo, dizendo: prefiro enfrentar a morte a envergonhar Yehudá em público. Ao ser levada para a morte, né, ela quis enviar um mensageiro com os artigos de garantia, aqueles artigos de penhor que ela recebeu de Yehudá, mas ela não conseguia encontrá-los. Então ela elevou seus olhos aos céus e suplicou por piedade a Deus. Responda-me nessa hora de necessidade, ilumine meus olhos para que possa achar os objetos de penhor. Nesse momento o Eterno enviou o anjo Michael, que fosse procurar o penhor, e mostrou a Tamar, e ela então tomou posse do penhor, e ela enviou então um mensageiro, dizendo aos juízes: estou grávida do homem a quem esses objetos pertencem. Não quero tornar o seu nome público, mesmo se tiver de ser queimada. Por favor, reconheça a quem pertencem. A súplica por trás das palavras era dirigida a Yehudá: por favor, dê ciência ao Criador e não destrua a mim e aos filhos que carrego. Quando Yehudá viu os objetos de penhor, sentiu-se envergonhado e foi tentado a negar que pertencia a ele. Mas venceu a batalha contra o seu Yetzer Hará, a má inclinação. Ele pensou: prefiro ser envergonhado neste mundo a sê-lo perante meus justos antecessores no mundo vindouro. Então ele admitiu, dizendo: Tamar está certa, ela estava em falta, não a deixando. Eu estava em falta, melhor dizendo, Judá dizendo: eu estava em falta, não a deixando casar com o meu filho Shelah. Ela espera um filho meu. Então uma voz celestial ouviu-se e proclamou: foi por minha ordem que esses fatos aconteceram dessa maneira. Ela será antecessora de reis e profetas. O nome Yehudá contém todas as letras do divino, sagrado nome de Deus, as 4 letras, os 4 letras conhecidos como tetragrama sagrado. Porque Yehudá santificou o nome de Deus ao admitir publicamente a verdade. Tamar teve gêmeos. Durante o nascimento, um deles esticou a mãozinha para fora e a parteira amarrou um fio vermelho, um fio de escarlate brilhante. Imediatamente o bebê recolheu a mão e então saiu o outro filho, que nasceu primeiro. Foi chamado de Peretz, que significa aquele que irrompeu. E em seguida nasceu o segundo filho, Zerach, que significa brilhante, ou aquele que brilha, por causa da fita vermelha que estava no seu pulso. Dessa forma aqui, nós temos então Yehudá e Tamar, um amor genuíno que uniu os dois. Que amor genuíno é esse? Que amor puro é esse?
Você pode pensar, puxa vida, Yehudá falhou, não entregou o terceiro filho para Tamar. Tamar errou, ela era nora, como que ela foi coabitar com seu sogro? Não esquecendo, né, amados, que até então a Torá ainda não tinha sido promulgada, ok? Dessa forma, que amor é esse sublime que nós podemos mencionar aqui? Qual é esse grande amor? Yehudá e Tamar, eles tinham o mesmo amor sublime pelo Todo-Poderoso. Eles tinham a mesma dimensão, a mesma elevação de um amor verdadeiro, genuíno, para servir a Deus. Tamar, ela tinha a visão profética, os dons proféticos, e ela sabia que ela estava destinada a dar à luz a filhos a Yehudá, e que dela descenderia reis e profetas. Quando finalmente ela viu que o outro filho de Yehudá não seria dado a ela, então ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. E foi onde que ela foi lá no caminho para encontrar com Yehudá. E a providência divina fez com que o anjo empurrasse Yehudá em direção a Tamar. E dessa forma, então, eles vieram a manter um diálogo e vieram a coabitar. E nasceu estes gêmeos, Peretz e Zerach, né? Peretz e Zerach. E dessa forma, daí vem o rei David e o rei Mashiach. Atitude, movido por um amor verdadeiro, tudo contribui para que Deus seja grandemente exaltado. E quando há um amor genuíno a Deus, quando há um amor genuíno, verdadeiro, ao Todo-Poderoso, em prestar a Ele um serviço verdadeiro, real, então Ele conduz as nossas vidas de uma forma sublime e maravilhosa, para que nós também possamos prestar a Ele um serviço do coração, um serviço de amor. Este amor uniu Yehudá e Tamar, para que nós hoje possamos ter essa viva esperança, que em breve, muito em breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora, Mashiach, ben David, venha se revelar para a redenção final. Este é o grande amor que realmente levam as vidas, as pessoas, a andar de forma que seja agradável a Deus. Ok? Ao pôr do sol, mês de Kislev, 25º dia, entramos na primeira noite de Hanukkah. Nessa primeira noite de Hanukkah, você vai acender a chama Shamash, que é o servidor, e a primeira luz, ou a primeira vela da primeira noite de Hanukkah, né? Já mostramos aqui como que faz, na primeira, segunda, etc. Há outros vários vídeos nos nossos canais Benei Noach, que estão aí apresentando a todos, e também pelas mídias sociais, como acender as luzes, ok? Nessa primeira noite, ao acender a primeira luz, a primeira chama da primeira noite de Hanukkah, das 8, então nós temos essa bênção que é feita neste primeiro e único dia. Então nessa primeira noite, ao acender a luz de Hanukkah, então se faz a bênção Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam shechechianu vekiemanu verrigianu lazman hazeh, ou seja, bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos fez viver, nos sustentou e nos fez chegar a esta época. Então esta bênção que nós fazemos na primeira noite de Hanukkah. Nas demais noites não precisa fazer a mesma bênção, é só acender as luzes na sua sequência lógica devidamente demonstrada, ok?
Nessa primeira noite, como todas as demais noites, se faz as preces do Sidur, né? Essencialmente o Shema não pode ser esquecido, não resta dúvidas. Faz as preces do Sidur à noite, que todos têm o Sidur aí. E também você vai ler, né, na manhã, ou seja, amanhã de manhã, primeiro dia de Hanukkah, você vai ler, né, a passagem de Números, capítulo 7, verso 1 a 17. Né? Você lê essa passagem aqui. Você pode ler tanto hoje à noite como amanhã de manhã, ou os 2 dias. Não tem problema algum. Pode ler hoje à noite, pode ler amanhã de manhã também. Nunca é demais ler a Torá, ok? Nunca é demais ouvir a Torá, certo? Após a leitura, né? Aliás, após o acendimento da luz, no caso hoje, né? Primeira noite, primeira luz, e você pode fazer uma refeição festiva, segundo as possibilidades, segundo a possibilidade, né? Se faz uma refeição festiva, um jantar festivo, uma refeição festiva para esta primeira noite de Hanukkah, ok? Então aí você pode ter várias receitas, todas elas à base de frituras principalmente, ou à base de óleo, o alimento fundamental para Hanukkah, por causa do azeite, do milagre que aconteceu lá, do azeite. Então, a alimentação ela é à base de óleo ou frituras. O grande carro-chefe aí na noite de Hanukkah é o famoso sonho, que é frito, né? O sonho é frito. E também pode ter ali, né, muitas músicas, danças, muita alegria. Você pode fazer o ambiente, sem sombra de dúvidas, de forma grandemente festivo. Ok? Obviamente, não se esquecendo que toda refeição antes dela e posterior a ela, as bênçãos referentes a isso daí. Ok? A partir de amanhã, primeiro dia de Hanukkah, até o 8º dia de Hanukkah, portanto, até amanhã do dia 18 de dezembro, ok? Se faz todos os dias o Hallel, que é a leitura do Salmo 113 até o Salmo 118. São salmos de louvores. Por isso que durante os 8 dias é acrescentado as leituras normais de salmos, né? Além dos salmos normais do dia ou dos dias, acrescenta-se o Salmo 113 a 118, que é o salmo conhecido como Hallel, os salmos dos louvores, ok? Então, esta é a recomendação para as nossas noites aí e os nossos dias de Hanukkah. Qualquer dúvidas aparecendo, né, entre aí no PV, no Zap e façam as perguntas que desde o nosso Rav Yaakov Gerenstad até o nosso amado Caio Scatini, que é a nossa ponte essencialmente entre nós e o Rav Yaakov, e demais emissários, lideranças demais, estão aí, né, sempre prontos a responder os questionamentos. Obviamente, como nós não sabemos tudo, aquilo que nós não sabemos, buscamos lá com o nosso amado Caio Scatini, ou com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Então é isso daí. Com a graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas estaremos aqui para nossa sexta leitura da porção semanal da Torá. Shalom, shalom, até amanhã. E Hanukkah Sameach, que você, sua casa, sua família, sua comunidade tenham um feliz dia de Hanukkah.